Flávio, aqui é o Rodney Brocanelli, é um prazer estar com você aqui nessa jornada esportiva aqui da Rádio Expressão da Bola. O Marçal falou um pouco do seu currículo, né? Você foi narrador das rádios Bandeirantes e Gazeta, você tem um livro aí muito bacana que é o Rádio, Futebol e a Vida, onde você conta suas experiências como narrador esportivo, e você é colunista do Agora São Paulo, correto? Faltou alguma coisa aí nessa biografia sucinta? Bem, eu escrevo para alguns jornais do interior também, notadamente para o Imparcial, que é um jornal líder na região oeste do estado, da minha cidade de Presidente Prudente, e para o site Ribeirão Preto Online, onde eu mantenho uma coluna semanal. E estou sempre à disposição dos amigos como você, Brocanelli, e dos amigos aí da difusora de Osasco, gente que eu conhecia há muito tempo, hoje evidentemente se renovou, como tudo se renova na vida, mas ainda estamos aqui e sempre que somos lembrados, nos colocamos à inteira disposição dentro, evidentemente, das nossas possibilidades. Eu fico muito feliz em falar com vocês. E com relação ao rádio, o senhor ainda mantém alguma atividade com relação a esse veículo? Eu mantenho um programa na Rádio Cultura de Poços de Caldas, de comentários diários, o programa se chama Positivo e Negativo. Eu fazia na Bandeirantes, nos velhos tempos, essa mesma sessão Positivo e Negativo diariamente, só que eu só falava de esportes. Esse programa que eu mantenho em Poços de Caldas, eu faço comentários gerais, já que eu também militei nos meus tempos de Bandeirantes, no jornalismo, inclusive fui correspondente num determinado período até na Europa, participei de programas de televisão, então eu faço comentários políticos de um tema geral, mas sempre o futebol também está presente, porque, na verdade, o futebol é a minha vida, né? Pois é, o Flávio Araújo continua ativo aí, bastante ativo, mesmo não estando aqui nos microfones das emissoras de rádio da Grande São Paulo. Flávio, nós estamos aí às portas de mais uma Copa do Mundo, você já acompanhou aí várias competições em loco. Eu queria saber qual é a tua visão referente ao trabalho do Dunga, como é que você avalia esse trabalho dele? Bem, eu acho que dentro de um certo princípio, o Dunga tornou-se um vitorioso. O Dunga foi chamado para dirigir a seleção brasileira, evidentemente que numa tentativa do senhor Ricardo Teixeira de conseguir colocar fora de foco aqueles que eram as cabeças coroadas do futebol. Os técnicos estavam mandando demais, e com Luxemburgo, com Leão e outros mais conseguindo crescer em demasia, o presidente da CBF resolveu chamar alguém sem experiência para fazer com o mesmo uma experiência, para fazer com o mesmo uma tentativa de destronar as figuras conhecidas de técnicos da seleção. Acho que a coisa deu certo num determinado aspecto, porque a seleção conseguiu esta série de vitórias que firmaram a posição do Dunga. Mas, infelizmente, este pretenso sucesso, e eu digo pretenso e poderei explicar daqui a pouco por que falo dessa forma, subiu em demasia na cabeça do Dunga. O Dunga tornou-se um outro Luxemburgo, um outro Leão, talvez até de uma forma até exagerada, superior a todos aqueles outros. O Dunga fez das lembranças dele como jogador de futebol, ou até daquilo que ele guardava como mágoa dentro de si no seu período de futebol, qual seja a campanha da seleção em 1990 na Itália, o seu lema de conduta. E depois, tendo levantado a Copa do Mundo em 94, ele julgou que aquele futebol que nós sonhávamos e que se transformou no paradigma do futebol internacional, porque o futebol brasileiro se espalhou pelo mundo em qualidade, pelos nossos mágicos, pelos nossos grandes jogadores, e não pelos nossos esquemas táticos e não pelos nossos marcadores. Mas o Dunga fez da seleção brasileira na atualidade mais um futebol força, com muito pouco daquilo de arte, com muito pouco, 2 ou 3 pedaladas, por exemplo, do Robinho, na recente partida contra a Irlanda, aquele gol número 2 do Brasil, que refletiu em verdade, no todo daquela partida, os únicos momentos de verdadeiro futebol brasileiro. Entendo que muito difícil será a conquista de uma Copa do Mundo com esse tipo de jogo que nós estamos usando. Acho que nesse aspecto, exclusivamente preservando-se
o lado força, o lado marcação, o lado conjunto, e sem olharmos para os nossos craques, as nossas capacidades individuais, nós não superaremos os rígidos esquemas europeus. Acho que o Dunga está extrapolando, e nessa fidelidade que ele mantém aos seus velhos companheiros, ao não aceitar a presença de figuras novas na seleção, ele impede que nós tenhamos um grupo de melhor qualidade para formar a equipe que vai disputar a próxima Copa. Flávio, e com relação a essa polêmica da hora, Ronaldinho Gaúcho, você levaria o Ronaldinho Gaúcho? Você acha que o Dunga vai levá-lo à Copa da África? Não, eu acho que ele não vai levar o Ronaldinho Gaúcho. E também não discuto que o Ronaldinho Gaúcho seja imprescindível. Até porque fala-se que o Ronaldinho Gaúcho iria para ser reserva. E dessa forma, entendo que o principal problema seja em fechar esse grupo com toda antecedência. Ainda hoje, agora há pouco, eu vi o Ronaldinho Gaúcho jogando pelo Milan contra a equipe do Roma. Também fez muito pouco na partida. Ele não está jogando essa enormidade para que você diga que ele seja uma figura hors concurso e deva ir para a seleção. Não discuto o aspecto Ronaldinho Gaúcho especificamente. Discuto o todo de uma seleção brasileira e principalmente esse aspecto tático de uma defesa formada para marcar, sem volantes capazes de construir jogadas, de saírem fazendo a distribuição do jogo. Acho que aí nós temos valores com mais capacidade do que aqueles em quem Dunga insiste. Maurício Capella. Boa noite, Flávio Araújo, prazer falar contigo aqui pelo AM1540 da Nova Difusora. A minha pergunta vai muito na linha desse seu último raciocínio, né, a respeito aí da previsibilidade dessa seleção brasileira. Na sua avaliação, essa seria talvez talvez esse seja um dos grandes problemas aí que o Dunga poderá enfrentar na Copa do Mundo, já que outras seleções, obviamente, têm o Brasil como favorito, né? O Brasil sempre vai ser favorito em qualquer Copa do Mundo e, claro, principalmente aquelas mais fortes já devem ter esquadrinhado esse esquema tático do Dunga, né, meu caro Flávio Araújo? Ele se enquadra numa maneira generalizada. Joga mais ou menos como joga a Alemanha, por exemplo. Talvez seja taticamente a forma de se jogar mais semelhante entre as equipes europeias na atualidade, esta maneira como o Brasil está jogando. Não tanto como o futebol inglês. Note que é mais ou menos difícil nós termos uma ideia exata da condição do futebol nesses países, porque eles estão muito mesclados com jogadores estrangeiros. Então você vai ver uma partida do campeonato italiano, um clássico do campeonato italiano, tem 30% de brasileiros e 30% de argentinos. Você não tem ideia do futebol local específico, já que se vê muito pouco as seleções desses países. Um pouco menos na Alemanha, um pouco mais na Espanha, um pouco menos na Inglaterra, mas não existe no momento a condição de você dizer o futebol alemão é assim, ou o futebol italiano é assim. Existe a condição de você dizer o futebol brasileiro não é assim. Não é este futebol que nós queremos mostrar. O futebol brasileiro sempre viveu da genialidade dos nossos grandes jogadores e não de esquemas táticos. Eu não sou contra esquemas táticos, eu gosto da união das coisas. Eu acho que se nós conseguirmos estabelecer uma forma de jogar futebol coletivo, como os húngaros, que para mim atingiram o ponto máximo quando tiveram a Copa de 54, com algo mais da movimentação da Holanda de 74, com a genialidade dos nossos jogadores, nós estaremos sim apresentando algo capaz de superar os esquemas europeus. Enquanto não fizermos isso, a genialidade de alguns atletas nossos terá que ser respeitada e terá que ser ponto de apoio para alcançarmos as vitórias. Flávio, muito se fala na seleção da Espanha como uma seleção que pode vir a conquistar esse título. Você acompanha o futebol espanhol como poucos. Qual a sua impressão sobre essa seleção? Acho que a seleção espanhola está num caminho muito bom. A seleção espanhola é das poucas que consegue formar realmente uma equipe com jogadores espanhóis. Exatamente
por se mirar no exemplo de suas equipes altamente ofensivas, este princípio do futebol ataque na Espanha ainda está preservado. Muito embora eles tenham boas defesas, bons goleiros, eles não estão insuflados pelo desejo específico de se defender, como é norma, por exemplo, do futebol italiano. Assim vejo a seleção da Espanha como um dos favoritos para a próxima Copa. Mas coloco a Espanha, digamos, num patamar um pouquinho acima de Inglaterra, de Alemanha e de Itália, e no mesmo nível em que coloco a seleção brasileira. Acho que as duas são os principais favoritos para a conquista de um título na África do Sul. Mas não desprezo também a Argentina. O futebol argentino passou por maus momentos nas eliminatórias, todos nós o sabemos, mas vai crescer de produção e vai apresentar-se como um dos favoritos também na África do Sul.